Fala galera ligada aqui no YouTube da TNT Esportes. Estamos aqui na frente do Lincoln Financial Field, o estádio da Filadélfia, onde a seleção brasileira vai jogar a segunda rodada da fase de grupos contra o Haiti. E a gente está aqui para analisar o que foi essa semana e como o Brasil chega, como finalizou essa preparação para esse jogo que se tornou muito importante, já que o Brasil empatou com o Marrocos na estreia. Primeiro ponto, VSR, você acha que o clima mudou de alguma forma depois desse empate? O que deu para sentir dessa semana depois do balde de água fria, e do baque que eu acho que foi a atuação que o Brasil teve, principalmente no primeiro tempo? Se a gente pega o clima na segunda-feira, domingo foi folga, a gente não teve contato com os jogadores da seleção, na segunda tivemos entrevista. Se a gente pega da segunda até hoje, eu acho que o clima ficou mais leve. Senti o clima um pouco carregado ali na segunda, terça, quarta. Acho que hoje está um clima mais leve e acho que isso era natural, e acho que é natural também que o Brasil cresça de produção dentro da Copa do Mundo. Você tirando uma seleção como a Argentina, que está pronta, como uma França que está pronta, outras seleções que a gente imaginava que estavam prontas tiveram estreias difíceis, eu acho que era natural a gente considerar que o Brasil vai melhorar ao longo da competição. Então acho que amanhã espero uma partida melhor do que contra o Marrocos, até porque o Haiti não tem a força do Marrocos, e principalmente porque acho que alguns erros que o Brasil mostrou contra o Marrocos, eu acho que esse grupo capitaneado pelo Ancelotti vai corrigir. Quando você fala em clima melhor, teve um fato novo essa semana, que foi o retorno do Neymar ao campo, para treinar, ainda não 100% com o grupo, mas para fazer parte do treinamento com o grupo. E a gente viu no dia da convocação, quando o Ancelotti anuncia o nome do Neymar, a comoção que teve lá no auditório onde nós estávamos presentes, naquele palco que foi montado no Museu da Manhã, pelo Brasil afora, as pessoas comemorando como se fosse um gol da seleção em Copa. Mídias sociais. E dessa vez pareceu a mesma coisa ali, que trouxe uma energia diferente e que mudou um pouco o foco, o momento em que o Neymar vem. Ele participou de 2 treinos antes dessa partida, um outro ele foi só a campo correr e foi o treino fechado, mas acho que isso trouxe um fator novo. A gente ainda não sabe quando o Neymar estará à disposição para esse jogo, ele está fora, inclusive ele nem vai viajar aqui para Filadélfia, não veio com o grupo, não vem nem para assistir a partida, vai assistir lá de Nova Jersey para acelerar essa reta final do processo de recuperação dele. Então a expectativa é que na semana que vem ele treine com o grupo, talvez para ter alguns minutos contra a Escócia, mas já traz um fato novo para o ambiente. Então, do ponto de vista de informação, Neymar voltou a trabalhar no campo com chuteira, com bola, fazendo o início do aquecimento junto com o grupo, depois trabalhando à parte dentro da normalidade do que foi programado por ele. Do ponto de vista anímico, acho que aquelas boas-vindas do Ancelotti, que ele falou lá e todo mundo aplaudiu, e depois a brincadeira do corredor polonês, eu acho que tem um simbolismo muito legal de que o Neymar chegou para a Copa do Mundo. O Neymar, nessa semana, chegou. Então é um fato novo, um fato importante que não impacta o jogo contra o Haiti, talvez nem impacte o jogo contra a Escócia, mas para o restante da Copa do Mundo, e aqui eu não estou querendo ser soberbo, nem querendo... O Brasil vai estar no mata-mata da Copa do Mundo. Eu acho que, eu tenho que pensar assim, eu acho que isso é uma boa notícia para a sequência da competição, o Neymar estar trabalhando próximo ao grupo no campo. Bom, vamos tentar agora palpitar em relação ao time difícil, que vai a campo, e temos uma única certeza, alguma coisa a gente vai errar, porque o Ancelotti já disse na entrevista coletiva que ele tem o time na cabeça, mas que ele não vai revelar antes para os jogadores, que ele só vai falar no dia do jogo, não deixou claro se ele vai falar na parte da manhã ou somente na pré-eleção, que aí é 2 horas e meia antes da partida, como ele fez no jogo de estreia, mas nessa mesma entrevista coletiva ele confirmou que vai fazer algumas mudanças no time, que ele tem que levar em consideração, mudanças no plural, que o time não foi bem no primeiro jogo, então que ele precisa de potência no ataque, ele dá algumas pistas. Eu perguntei a ele se os cartões do Casemiro e do Ibanez poderiam influenciar na escalação, ele disse, os cartões influenciaram para o próprio jogo, dando a entender que tirou o Casemiro e o Ibanez por isso, mas não influenciam para a sequência. Então pode ser que a gente está imaginando o Danilo na direita e seja o Ibanez novamente, e o Casemiro, apesar da gente ter visto um treino em que o Fabinho fazia função ali ao lado do Bruno, não me parece que ele vai barrar o Fabinho. O que te levou a
O que te deu de percepção essa entrevista dele? A gente sabe que nesse treino a gente viu o Luiz Henrique fazendo a direita e vimos o Danilo fazendo a lateral direita. Talvez o lado direito tenha a maior questão aí nesse momento, né, de dúvida. O Igor Thiago ainda estava naquele time que a gente viu trabalhando no dia que o Neymar voltou a campo. O Ancelotti deu algumas pistas. O que você imagina a partir do que ele disse que deve ser o Brasil para esse jogo? Então, Monique, eu acho que a gente tem que trazer aqui, antes de tudo, informações. Eu conversando com pessoas da cobertura da seleção, próximas ao dia a dia da seleção, o Ancelotti sim trabalhou na semana passada para despistar a imprensa. Isso foi confirmado para mim por pessoas de que ele fez toda aquela questão de confundir, de tudo para confundir a imprensa e tornar a escalação uma surpresa como foi, com a presença de Ibañez, do Douglas Santos e principalmente do Igor Thiago. A do Paquetá a gente meio que acertou. A do Paquetá acho que a imprensa como um todo acertou, as outras três errou redondamente. E aí, a partir dessa confirmação, fica a dúvida. Ele trabalhou nessa semana porque ele realmente tem muitas dúvidas ou ele está de novo despistando? Então acho que aqui eu não vou cravar nada, eu não vou cravar nenhum tipo de informação. Mas a minha sensação, pelo que eu conversei, com Danilo ganhando a vaga do Ibañez, o Casemiro não sai do time, o Rafinha, que ficou fora de vários treinamentos por uma bolha no pé, não sai do time. Então esses dois aí. Aí a gente passa para ter duas dúvidas. Uma, Luiz Henrique ou Paquetá na direita e Igor Thiago ou Matheus Cunha na frente. Então basicamente eu tenho duas grandes dúvidas, que são essas, Luiz Henrique ou Paquetá. E hoje, aqui, o Ancelotti foi perguntado, o Paquetá começa jogando? Ele falou, não vou confirmar isso. Então, né, a gente segue a dúvida, Luiz Henrique ou Paquetá. E a outra, Igor Thiago ou Matheus Cunha? Informação que ontem, ou nós estamos na quinta. Na quarta-feira, a informação de que o Ancelotti tirou todo mundo da parte final do treino. E o que eu quero falar com todo mundo? Ele só deixou lá comissão técnica. Ele, comissão técnica e jogadores. E um médico. O resto, fisioterapeuta, assessoria, pessoal da foto, ele tirou todo mundo do campo. Então a gente não sabe o que vai acontecer. E que nessa parte o Matheus Cunha teria treinado muito tempo. Eu, pessoalmente, Vitor Sérgio, acho que ele começa com o Igor Thiago de novo. É a minha percepção. Por uma questão de não tirar a confiança do Igor Thiago? De não tirar a confiança, por uma questão de enfrentar, em tese, o time menos forte do grupo, né? E, de repente, dar a chance ao Igor Thiago de enfrentar esse time, porque o Igor Thiago pegou o Marrocos, que é um time forte. De repente, dar a chance para dar uma confiança para o Igor Thiago. Então, a minha sensação não é informação, é a minha percepção, a minha sensação. É que o Igor Thiago começa jogando, é que o Casemiro começa jogando e que o Rafinha, esses eu considero uma maluquice, considerando o que é o Ancelotti, como ele trabalha, como as mudanças funcionam com o Ancelotti, eu considero uma maluquice achar que o Casemiro e o Rafinha vão sair do time. Então ficaria, acho que para mim o Danilo vai ser titular no lugar do Ibañez e as outras duas é Luiz Henrique ou Paquetá, uma, Igor Thiago ou Matheus Cunha na outra, mas eu acho que jogam. Se eu falar assim, o que você acha? Eu acho que joga Luiz Henrique na direita e Igor Thiago no comando do ataque. Vamos ver se o nosso ídolo vai acertar a escalação. A gente já aproveita para fazer o convite para vocês para nossa cobertura completa nessa sexta-feira de Brasil e Haiti, começando bem cedo na live do André Henning, 8 horas da manhã no horário de Brasília, e depois convocados de placa, o nosso radar do Hexa pré e pós-jogo e, é claro, a cobertura completa nas redes da TNT Esportes. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, manda a setinha, o aviãozinho para os amigos com a análise completa do que o Brasil está preparando para enfrentar o Haiti. E principalmente se inscreve no canal, que é sempre importante para ter mais conteúdo aqui no YouTube da TNT Esportes. Se o ídolo falou, tá falado, então até a próxima.